Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula do nosso treinamento de NR35 e aqui falaremos sobre o anexo 3, um anexo novo, surgiu em 2022/23 e a gente está falando aqui sobre escadas. Então esse anexo ele não existia, a NR35 tratava esse assunto de forma muito superficial, a gente usava a NR18 e agora a gente tem uma clareza e diretrizes mais específicas, robustas, detalhadas sobre o uso de escadas na NR35. Então vamos falar sobre isso nesse módulo do nosso treinamento e vamos dar sequência aqui, já passando para o próximo slide. Então aqui a gente fala do objetivo. Então qual que é o objetivo desse anexo? É estabelecer requisitos e medidas de prevenção para a utilização de escadas como meio de acesso ou como postos de trabalho em altura. Então aqui ele já faz uma separação daquelas escadas de acesso, escadas que você vai utilizar para acessar um patamar, um pavimento, um mezanino, e de escadas nas quais você realmente vai trabalhar. Na imagem do lado, aqui a minha imagem acaba ficando um pouquinho em cima, né? Mas é essa mesma imagem que a gente tem na capa aqui, ó. Então a gente tem um trabalhador aqui numa escada, aqui num patamar da escada, aqui já um outro trabalhador num outro modelo, né? De escada, onde ele acaba usando aqui um trava-queda e tudo, mas é uma escada de acesso, né? Então existem diferentes tipos de escada e é isso que a gente vai tratar aqui dentro nesse treinamento, né? Nesse módulo do nosso treinamento. Então, aqui falando sobre a classificação das escadas, né, e o uso individual delas. Então, eu vou falar item por item desse anexo para que a gente possa realmente compreendê-lo, já que ele é novo. Então, vamos entrar no detalhe aqui, de forma bem objetiva. Para fins de aplicação deste anexo, as escadas de uso individual podem ser classificadas como escadas fixas verticais, escada portátil e escada de encosto. Tá? Então vamos lá, o que é uma escada fixa vertical? A famosa escada marinheiro, né? Que recentemente a NR18 tirou a necessidade lá de ter aquela alça, né, atrás ali de proteção, que na verdade não protegia nada. Aquilo, não sei se você sabe, mas passou a existir porque a escada marinheiro ele protegia os marinheiros de navios. Então se derrubasse um saco, uma saca sobre o trabalhador enquanto ele estivesse subindo ali, tinha uma proteção. Então aquela escada era para isso, mas não protege contra queda, não é para descansar, como muita gente falava. E também não é mais obrigatória aquele modelo, né, da escada marinheiro com aquela proteção que ficaria nas costas ali do trabalhador. Então isso também não deixou de existir. Então essa é a escada vertical. A gente vai falar mais depois, eu vou mostrar exemplos aqui, mas adiantando um pouquinho. Escada portátil, o nome já diz, são escadas ali que você consegue transportar. Então o pessoal de telecomunicação, por exemplo, coloca a escada em cima do carro, chega no poste, desce ali e tal, bate a escada. A norma já fala que você tem que amarrar a escada em 2 pontos, preferencialmente, ela fala que tem que amarrar em 2 pontos, que você só não vai fazer isso quando não tiver opção. E aí você tem que buscar uma alternativa. Então amarrar a escada na parte superior, no meio, pensando aqui, dando exemplo do pessoal de telecomunicação. Então escadas portáteis de encosto e escadas portáteis autossustentáveis. Então são aquelas escadas, por exemplo, tipo A, ou escada que a gente vê em barracão logístico, que ela tem rodízio. Então ela tem a escada, depois uma plataforminha em cima. Então são exemplos aqui que ele está trazendo, tá? Então aqui mudando, né, um pouquinho o modelo da escada, então a gente falou daqui, essa aqui é uma escada fixa, vertical, aqui uma escada portátil de encosto, e nesse exemplo aqui uma escada extensiva, né? Aqui a gente tem o modelo da escada autossustentável, então como eu falei para vocês, aqui a gente vê as imagens dessas escadas, então bem explicativo, bem fácil de entender do que está sendo tratado aqui nesse anexo. Basicamente 3 tipos de escada. Análise de risco. Vamos lá, análise de risco. Para quem me conhece, eu não me canso de dizer, é o ponto mais importante da área de segurança do trabalho do ponto de vista técnico. É onde tudo começa. Tudo começa na análise de risco. Você vê isso pelo próprio PGR, pela NR1, pela NR9, pela NR7. Como é que eu consigo fazer um exame coerente? Análise de risco bem feita. Eu vejo o risco, consigo definir exame. Como é que eu consigo medidas de controle adequadas para a NR35? Avalio os riscos, aplico as medidas de controle. A gente viu em módulos anteriores sobre o sistema de proteção contra quedas. Como que eu adequo e defino uma proteção contra queda coerente?
análise de risco. Então, a análise de risco ela está intrínseca na área de segurança do trabalho. A análise de risco deve considerar se o trabalhador em altura pode ser realizado, se o trabalho em altura pode ser realizado com segurança a partir de uma escada de uso individual ou se deve ser utilizado outro meio. Então, não é porque tem um anexo de escada que vai usar a escada para tudo. Não mudou. Então, você vai fazer análise de risco e vai chegar à conclusão que, por exemplo, cara, não, a escada não é o mais indicado aqui. O tipo de escada individual e suas características. Tá? Então, na análise de risco, você define qual escada que você vai usar, se a escada for aplicável. C. As medidas de prevenção necessárias. Então, eu vou usar a escada, mas quais são as medidas de prevenção? Sinalização, isolamento, calço na escada para nivelar aquela escada ali, se de repente o cara trabalha na rua, talvez um trabalhador de telecomunicação aí, telecom, pôr a escada no poste, precisa calçar aquela escada ali para ficar mais adequada ali para o trabalho dele, né? Não ter o desnível. Aí tem um item aqui que esse aqui vai dar assunto, né? O 4.143. É dispensada a análise de risco e o sistema de proteção individual contra quedas quando da utilização de escadas como meio de acesso para alturas de até 5 metros. Ele está falando que você não precisa de análise de risco e o sistema de proteção individual contra quedas, ou seja, você não precisa do cinto de segurança, por exemplo, para executar aquela atividade, se a escada for uma escada de acesso até 5 metros. Eu explico isso melhor em módulos anteriores, então você volta lá se de repente passou despercebido. Acho que não, acho que fui bem enfático nesse ponto, porque chama muita atenção nessa nova revisão da NR35. Mas é o que ele está falando aqui. Você tem essa liberdade, né? Se essa escada não oferecer riscos adicionais, tá? Então, leia bem esse item aqui em amarelo. Ele não está assim destacado à toa, é para você chamar a sua atenção, para você conversar sobre isso com os profissionais. Você que é um instrutor, saber orientar o seu aluno a respeito disso, tá? Não é que agora não precisa usar cinto para trabalhar em escada. Presta atenção, vou repetir de novo. Escadas até 5 metros, que são utilizadas como meio de acesso. Você não vai trabalhar na escada, você vai só usar ela para acessar um outro ponto e que não exista riscos adicionais. Tá? Ah, mas tem um desnível. O desnível é um risco adicional. Ah, mas tem a possibilidade de tocar num fio ali, envolve junto com a atividade, envolve uma questão de NR10, riscos adicionais. Enfim, riscos adicionais. Ou seja, existe a abertura, mas tem que saber utilizar isso aqui para que isso não cause acidentes. Tá? Quando dispensada a análise de risco em conformidade com o item 4.1.3 deste anexo, anexo 3, são dispensadas são dispensadas a capacitação e autorização para trabalho em altura, previsto no capítulo 35.4, devendo ser transmitido ao trabalhador instruções básicas de segurança de uso de escada, de uso individual. Cara, isso aqui vai dar problema, tá? O que é isso aqui? Tá falando assim, ó, nesses cenários você não precisa ter o cara treinado na NR35, tá? É isso que ele está falando aqui. E aí você vai ter uma instrução básica. Aí vem a pergunta, quem que vai dar essa instrução básica? Quem que vai passar essa informação básica? Fica um negócio já solto, né? Então, não sei. Aqui eu acho que faz sentido, porque tem cenários ali de fábrica, que o cara sobe uma escada todo dia e tal, o ambiente é bem controlado, talvez dê certo isso aqui. Outros cenários, não sei. Eu tenho aqui um certo receio de dar abertura para o pessoal trabalhar de uma forma que não é coerente, né? Mas está na norma, já está valendo, então segue o fluxo aí. Próximo, requisitos gerais. A escada de uso individual deve atender a um ou mais dos seguintes requisitos. Ser fabricada em conformidade com as normas técnicas nacionais vigentes, sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Então, as escadas precisam ser fabricadas, tem que ter um engenheiro responsável. Ser projetada por um profissional legalmente habilitado, então tem que ter um projeto, novamente um engenheiro, tendo como referência as normas técnicas nacionais vigentes. Normas que a gente viu que a NR35 chama aqui, né? Outras NBRs, então outras NBRs são chamadas aí aqui dentro do anexo para que a gente possa atender, né, de fato aí a NR35 também no projeto de escadas, né, na construção.
ser certificada conforme normas técnicas, NBR novamente. A escada de uso individual deve resistir às cargas aplicadas, ser construída de material e acabamento que não causem lesões aos usuários, ser submetida à inspeção inicial e periódica, ser construída de madeira, construída de madeira, as peças devem ser aplainadas, em todas as suas faces, e em casos de aplicação de revestimento, este deve ser transparente, facilitando a visualização de imperfeições. Então, cara, esse negócio de construir escada ali no canteiro de obra, quem que vai ser o responsável por aquela escada? Qual o projeto que ela tem? Então, meio que me parece que pela NR35 a gente não vai ter essa liberdade. As escadas de uso individual devem ser usadas por uma pessoa de cada vez, exceto quando especificado pelo fabricante ou projetista o uso simultâneo. Então a escada não é para duas pessoas, é individual. A escada de uso individual deve ser retirada de uso quando apresentar defeitos. Então tem que ter uma inspeção, tem que ter um checklist da escada, como a gente tem para outros equipamentos, né? Como a gente tem para o sistema de proteção contra quedas. A escada vai ter que passar por um checklist, esse checklist tem que ter um registro, uma confiabilidade e uma rastreabilidade. Você consegue achar isso. E tendo não conformidade, você tem que descontinuar essa escada ou mandar arrumar, que tem que ser feito esse conserto por uma empresa especializada nisso ou por um profissional capacitado. É o que a legislação coloca, não é a opinião do Nylon, é o que está na NR35 atual. Quando suscetíveis de recuperação, aqui eu acabei de comentar, né? As escadas de uso individual devem ser reparadas pelo fabricante ou empresa especializada ou por trabalhador capacitado. Então tá aí, confirmando o que eu comentei com vocês. Escadas fixas verticais de uso individual. Tá aqui a imagem. Então, essas escadas aqui são escadas do tipo marinheiro. Comentei no início aí, né, que esse ponto aqui não é mais obrigatório, né, ter essa proteção que traz, tá? Mas ele dá algumas diretrizes aqui. A escada fixa vertical de uso individual deve, enquanto externa, ser construída de material resistente às intempéries, ter largura entre 40 centímetros, né, ou 0,4 metros, e 0,6 metros ou 60 centímetros. Então essa é a largura que ela deve ter espaçamento entre degraus de 25 centímetros a 30 centímetros, ter corrimão ou continuação dos montantes, né, que são as laterais, ultrapassando o piso superior. Então ela tem que, essa escada, quando ela chegar no piso, que você imagina que aqui é o piso, a escada ela tem que passar o piso para que tenha pontos ali de contato para que você possa descer com segurança. Então é isso que ele está falando ali. Ter corrimão, né, contínuo nos montantes. E isso tem que ser de 1,10 m a 1,20 m. Estar distanciado da estrutura em que é fixado no mínimo 15 centímetros. E a escada fixa vertical de uso individual com mais de 10 metros de comprimento deve ter plataforma de descanso. Então você tem que ter ali a plataforma de descanso, como dá para ver aqui, né? Acabou minha foto ficando em cima aqui, mas eu creio que dá para você visualizar aqui embaixo como que fica isso. Ó, fiz uma pequena alteraçãozinha aqui para você poder ver bem aqui a escada. Então aqui, ó, como tem que ser a escada. Se mais que 10 metros tem que ter essa plataforma de descanso. Então aqui você vê que tem duas plataformas, tá bom? Então esse aqui são pontos aí, exemplos do que pede o item 5.2.1. E dando continuidade, aqui a gente já fala do próximo item, onde ele fala das escadas portáteis de uso individual. Então a organização deve possuir procedimento ou instrução básica de uso e manutenção das escadas portáteis de uso individual. Então tem que ter procedimento de NR35 e dentro desse procedimento você tem que falar das escadas. As escadas portáteis devem possuir marcação indelével com dados do fabricante. A marcação do fabricante não se aplica a escadas portáteis de uso individual fabricadas sob responsabilidade da própria organização. Olha só, então aqui na verdade dá uma abertura para você fabricar suas escadas, né? Só que você vai ter que ter um responsável técnico por isso, né? Então, falei do canteiro, na verdade você vai ter, me dá aqui uma abertura sim para isso. Eu não me recordava desse item, mas está aqui de primeira mão, é a marcação
do fabricante, não se aplica a escadas portáteis de uso individual fabricadas sob responsabilidade da própria organização. Os procedimentos de instrução básicos de uso de manutenção de escadas portátil de uso individual devem conter as orientações básicas para o uso e manutenção, número máximo de usuários simultâneos quando aplicável e carga máxima suportada e as limitações de uso. Essa questão aqui desse item, isso aqui vai dar pano para manga. Você fabricar a escada, você vai ter que ter critério para isso, você tem que ter um projetinho da escada. Então, assim, essas coisas que complicam, né, as NRs. Ele dá uma abertura aqui, mas como que a gente vai aplicar isso? Lembra que assim, a norma sempre fala o que, mas ela não fala o como. É o que você deve fazer, mas como? Aí a gente tem que debruçar sobre a legislação, estudar. Então eu vejo uma abertura aqui para fabricar uma escada num canteiro de obra, por exemplo, mas tem que seguir alguns preceitos aí, né? Então, tem que dar uma atenção grande para esse ponto, principalmente você que é profissional de segurança do trabalho, instrutor, de como você vai adequar isso aí no dia a dia. A marcação das escadas portáteis de uso individual deve conter identificação do fabricante com nome, empresa, CNPJ, mês e ano de fabricação, peso, indicação de inclinação de uso seguro, quando não for óbvio devido à sua construção e projeto, número máximo de usuários simultâneos, carga máxima suportável e isolamento elétrico se houver. Então aqui toda a informação que deve conter, aqui as etiquetas, né, como exemplo, vai ter que seguir isso aqui para as escadas portáteis de uso individual. Então aqui independente, né? Só um item aqui que se você fabricar você não precisa seguir, que é o item que a gente comentou aqui atrás, né? A marcação de fabricante, né? Então marcação de fabricante não, ou logo que é o item A aqui. Esse você não precisa, os demais eu entendo que precisa. E precisa, né? Eu entendo e é o que está escrito aqui. As escadas portáteis de uso individual devem ser apoiadas em piso estável e possuir bases sapatas antiderrapantes ou outra medida que impeça o seu escorregamento. Então tá aqui alguns itens que a escada, por exemplo, essa aqui é uma escada de extensão ou extensiva, deve ter. Sapato é para todas. No transporte de escadas portáteis de uso individual por meio de racks, né, no carro ou em veículos, deve ser garantido que ela seja acondicionada com amarração para evitar danos. Então a escada tem que ser transportada sobre o carro amarrada, né? É o que está falando aqui, tá? Com cinta, com fita, para essa escada não sair por aí. E aqui tem alguns itens da escada, né? Então vai ter que fazer um checklist de tudo isso aqui. Eu gosto de checklist visual, então vou fazer o checklist dessa escada aqui, por exemplo. O que tem que ser observado? Eu já colocaria essas imagens aqui para ficar fácil para o trabalhador. Escada portátil de encosto de uso individual, né? Novamente aqui tem o exemplo da escada. As escadas ou escada portátil de encosto de uso individual deve ser selecionada considerando a carga estabelecida pelo fabricante, a forma e a resistência, o peso que pode ser aplicado nela, o acesso à execução da tarefa, considerando o trabalhador, os equipamentos e os materiais. Os esforços quanto à utilização desse sistema de proteção contra quedas. Então, muitas vezes nesse tipo de escada aqui, a linha de vida ela é colocada na própria escada, então você tem que considerar se ela vai suportar a retenção de queda, se houver. As situações de resgate, então tem como fazer um resgate por aqui, tudo isso tem que ser considerado. A escada portátil de encosto de uso individual deve ser inspecionada quando do recebimento ou liberação inicial para o uso, antes do uso e periodicamente. Então você tem que ter o checklist, já falei sobre isso aqui, o reforço para você inspecionar essa escada. No recebimento, no uso, periodicamente, antes do uso, diariamente, você tem que sempre ter esse controle. Diariamente, eu tenho que preencher o checklist? Não é o que está falando aqui. Ela está falando que a escada portátil de encosto tem que ser inspecionada, tá? Mas eu não vejo como inspecionar sem documentar. Acho que não faz muito sentido. É vedada a colocação de escadas portáteis de encosto de uso individual nas proximidades de portas, áreas de circulação e aberturas ou vãos, exceto quando adotadas medidas de prevenção. O que é medida de prevenção? Sinalização, isolamento, trancar a porta.
Imagina, você põe a escada atrás da porta, daí vem o cidadão lá e abre, né? Aí cai. Então, assim, você vai ter que medidas de proteção. Volta à análise de risco. As escadas portátil de encosto de uso individual devem ultrapassar o nível superior, no mínimo 1 metro, quando utilizada como meio de acesso. Aquele exemplo que eu dei, na escada fixa, a escada tem que passar, na escada portátil também. Tem que passar ali o piso, né? Pelo menos aqui 1 metro, lá fala 1,20 m, 1,30 m, aqui ele fala 1 metro. Escada extensível portátil de encosto de uso individual. Então, quando se tratar de escada extensível portátil de encosto, o que eu tenho que ter de cuidado? Ser fixada em mais de um ponto, então na parte superior e no meio, normalmente é o que se usa. As guias de travas devem assegurar o travamento entre as partes deslizantes da escada extensível. Na impossibilidade de fixação em mais de um ponto, a escada deve ser fixada em estrutura resistente e estável, em pelo menos um ponto de apoio, preferencialmente no nível superior. Tá? Então, se não tiver como você ter uma fixação em um ponto, fixação em mais de um ponto, essa escada deve ser fixada em estrutura resistente e estável. E pelo menos um ponto você tem que ter para amarração, tá? Mas deixa claro aqui que a preferência é 2 pontos. Em situações especiais, em função da geometria do local, dos apoios da escada e de outras medidas de prevenção adotadas, em que a escada não puder sofrer deslocamento durante a execução do trabalho, poderá ser dispensada a sua fixação, permanecendo neste casos o trabalhador conectado a um sistema de proteção individual contra quedas independente durante a sua utilização. Ou seja, se a escada não for amarrada, porque é possível fazer isso, é seguro, o trabalhador tem que estar com o cinto e ele tem que estar ancorado em um ponto externo à escada. Ou seja, se quiser ancorar na escada, a escada tem que estar amarrada. Eu vejo até que existe essa possibilidade, a gente faz isso já, né? Mas se a escada não estiver amarrada, é um pouco óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Tem que ter um ponto de ancoragem então específico. Fica aqui a dica para você. A escada extensiva portátil de encosto de uso individual deve ser adotada de dispositivo limitador de curso, colocado no quarto vão a partir da catraca. Ou seja, quando a escada é extensiva e você começa a fazer a extensão dela, ela tem que ter uma trava, um limite, para que essa escada não escape e também para que sempre esteja, né, uma proteção ali, uma escada sobre a outra, para ela não abaular, né, muito, né, não dá aquela entortada no português claro. Então é isso. Quando a escada extensiva portátil de encosto de uso individual não possuir o dispositivo limitador de curso, a escada deve dispor de um mecanismo alternativo que assegure uma sobreposição mínima de 1 metro. Então essa sobreposição que eu estava comentando aqui para que ela não abaule. Escadas portáteis autossustentáveis de uso individual, aqui também tem as diretrizes para isso. Então as escadas portáteis autossustentáveis de uso individual devem ser utilizadas somente com os limitadores. Que limitador que ele está falando? Esse aqui, ó. Aqui eu estou com o mouse nele para a escada não abrir demais. Você tem que ter esse limitador. O emprego de ferramentas e materiais para a execução dos serviços, quando da utilização das escadas portáteis autossustentáveis de uso individual, não devem comprometer sua estabilidade. Ou seja, o cara vai usar essa escada aqui, a escada não está amarrada, ele quer usar, sei lá, uma lixadeira, uma esmerilhadeira. Não, vai cair da escada. Análise de risco. E a NR35 reforça isso aqui, tá? Então fica mais uma dica importante aí pra gente. E é isso, né? Na verdade, esse é o resumo aqui do novo anexo da NR35. Me chama a atenção, como eu já falei aqui, esse ponto da questão aí da liberação do uso do cinto e da análise de risco. Então, é um ponto que chama bastante atenção. Talvez a gente acabe nem usando isso no dia a dia e vá pelo sistema tradicional, faça as liberações, faz sempre o uso do cinto de segurança, ou não, né? Mas aí você vai ter que estudar, fazer uma análise de risco, documentar isso, tá bom? Obrigado aí pelo seu tempo, esse é mais um módulo do nosso treinamento na NR35
e é um prazer ter você aqui. Aqui tem um pouco do que a EHS faz, né? A gente sempre mostra esse slide aqui no final. Então é isso. Obrigado aí novamente pelo seu tempo. Deixe suas perguntas, suas dúvidas, que a gente está sempre à disposição para responder. É um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima aula, até o próximo módulo. Valeu!